Boa noite mais uma vez. Algumas pessoas chegaram, pós início do culto. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse culto. Nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Daniel. Você tem a sua Bíblia, abra comigo em Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. O profeta Daniel tem só 12 capítulos, e o profeta Daniel até o capítulo 6, ele tem uma série de histórias, uma série de testemunhos a respeito de situações que ocorreram, e depois desse período, a partir do capítulo 7 ou 12, nós temos as profecias de Daniel, muitas coisas que Deus deu a graça a Daniel para enxergar aquilo que haveria de vir. E no capítulo 12, quase que encerrando ou concluindo, ele traz o seguinte, Daniel 12, verso 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Essa palavra, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Obviamente que Daniel aqui está tendo uma visão daquilo que haveria de acontecer. Tribulações, dificuldades, fome, escassez, houveram em muitas épocas, Até mesmo nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, nós retomamos ao longo da história outros cenários de epidemias, outros cenários de situações semelhantes às quais nós estamos vivendo. Mas aqui Daniel, ele está expressando ainda um tempo mais específico, e ele descreve aqui um tempo de angústia. Antes de nós refletirmos a respeito desse texto, eu preciso trazer um pouquinho do cenário que Daniel estava vivendo. Os irmãos sabem que o povo de Israel, ele viveu uma série de momentos em desobediência a Deus. O povo de Israel passou por vários ciclos, com muitas dificuldades de seguir com obediência aquilo que Deus havia declarado para que ele seguisse. Nós falamos aqui já sobre um momento em que eles fazem aquilo que agrada a Deus, Deus abençoa José, eles se multiplicam no Egito, e logo depois da morte de José se tornam escravos, 400 anos, depois esse povo ainda é desobediente e vai por outros caminhos, mas Deus ainda é misericordioso, eles são libertos, eles passam 40 anos no deserto, eles passam um ciclo muito difícil na época dos juízes, como diversas vezes são escravos, submetidos às outras nações, mas Deus de novo demonstra o seu favor através de juízes, libertadores, líderes, que cheio de coragem e fé e esperança, liderou o povo para serem libertos. Nós vivemos uma época ainda do povo de Israel, da monarquia, a época de grandes reis, e dentre eles o grande rei Davi, que fez aquilo que agradou a Deus, e vários outros reis que não fizeram aquilo que agradou a Deus, até chegar um momento, quem sabe um dos momentos o mais fundo do poço do povo de Israel, no caso Judá, Reino do Sul, que é a Babilônia. O Império Babilônico, quem sabe, fez aquilo que foi mais trágico na história de Israel, que foi dispersar o povo ao redor de todo o Império da Babilônia, dispersar o conhecimento, dispersar a cultura. Vocês sabem que um povo está atrelado à sua cultura, à sua língua, à sua fé, e uma vez que ele é disperso, ele se torna um povo sem identidade, um povo fragilizado, e ele se tornou esse povo. E uma das coisas, de maneira muito inteligente, que o Império fez, foi de deportar as peças raras de Israel, os mais inteligentes, os mais sábios, aqueles que tinham
maiores chances de colaborar com o Império Babilônico. Daniel e seus amigos estava dentre essas pessoas com conhecimento único, pessoas com uma inteligência, com uma sabedoria, capaz de desvendar não somente visões e sonhos, mas capaz de entender desde matemática, astrologia e das ciências humanas, todas as coisas. Eles tinham a capacidade de refletir, repensar e orientar toda uma nação, todo um império. E das sociedades conhecidas, remontando um pouco a história, o Império Babilônico, ou aquilo que constituiu o Império Babilônico, foi uma das sociedades mais férteis no contexto de cultura, de conhecimento, produção de conhecimento. E ali tinha uma realidade, obviamente, politeísta, multicultural, cosmopolita, e era nesse contexto de uma grande cidade, de diversas culturas que ali convergem, com diferentes conhecimentos, que o jovem Daniel precisa viver a sua fé. A fé de Israel era muito vinculada ao templo. As pessoas o povo de Israel tinham 3 grandes festas de peregrinação para ir até Jerusalém. Jerusalém, nesse momento, não é mais o centro, porque ela foi destruída, o seu templo foi destruído. Então, Daniel precisa conviver com uma cultura diversificada, no meio de grandes sábios, sem mais o templo como uma referência para a sua fé, tentando dialogar com essa realidade, sem perder a sua fé, sem perder a sua vitalidade espiritual e sem perder a sua vocação. Esse é Daniel, e esse é um pouco o palco que Daniel precisava conviver. Compartilhei no tema dessa mensagem quem sabe uma preocupação, uma angústia dos nossos dias, que é o desafio de influenciar a nova geração. Quando eu falo nova geração, eu estou tentando trazer à tona que nós vivemos um conflito geracional. Não é um pai ou outro que diz para mim, olha, eu tento instruir o meu filho, mas parece que tem um abismo entre mim e ele. Eu tento conversar, mas eu não entendo o mundo com o qual ele se relaciona na rede social, eu não entendo todas as informações que a ele é acessível. Parece que o meu filho tem um mindset diferente, ele pensa diferente, tem uma nova mentalidade, eu não consigo compreender, eu não consigo adentrar a esse universo. Nós temos uma necessidade de uma escola para pais, porque parece que nós não sabemos ser pais, ser mães, no contexto desses abismos geracionais, essa dificuldade de influenciar a nova geração. Quem sabe a maioria das pessoas que estão aqui acham que a influência vem pelo nosso conhecimento e a nossa instrução por meio da fala aos nossos filhos. A gente acha que é sentar o filho na sala e falar, filho, olha só, papai e a mamãe creem em Jesus, você também vai crer em Jesus, tá bom? Por quê? E aí nós já perdemos a conversa. Ah, mas o fulano acredita em Buda. Não, mas o meu colega é espírita. Ah, mas o acesso à informação e ao mundo e à realidade está no dedo dos nossos filhos, sobrinhos, que sabe nossos afilhados, que a gente se preocupa tanto com eles. Como você faz? Alguns dizem assim, não, às vezes é só com chinelada mesmo. Será? Eu queria trazer a memória a partir da vida de Daniel, como nós podemos efetivamente influenciar as novas gerações.
como nós podemos impactar aquelas pessoas que estão ingressando na vida e construindo a sua vida a partir de uma mentalidade digital, a partir do excesso de informação. Alguns teóricos, algumas pessoas que têm trabalhado essa questão das gerações, dizem que são pessoas hiperconectadas, são pessoas mais tolerantes do que a geração mais antiga, mas ao mesmo tempo é uma geração com mais solidão, é uma geração com mais tendência à ansiedade, pelo excesso de informação e a dificuldade de filtrar tudo isso e se colocar com a sua identidade no mundo que vivemos. Como nós vamos influenciar as novas gerações? Como a gente vai dar conta de tudo isso? Eu quero olhar para a vida de Daniel. No último versículo do capítulo que nós lemos, fica a deixa para essa reflexão da vida de Daniel. Diante dessa profecia, tempo de angústia. Tempo, e angústia para mim é uma palavra do nosso tempo, porque angústia é essa dificuldade de nós dar nome às nossas tristezas e dificuldades. Nós não conseguimos, nós ficamos aprisionados, nós nos sentimos asfixiados, nós nos sentimos enclausurados diante das dificuldades da vida. Nesse tempo de angústia, ele termina dizendo o seguinte: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no fim dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Eu peguei essa mensagem. Daniel, siga o seu caminho. O que ele está dizendo é mais do que absorver teoria. O que ele está dizendo é mais do que multiplicar conhecimento. O que ele está dizendo é uma vida que influencia as outras pessoas. É um jeito de viver, é um jeito de enxergar a vida que atrai. É um jeito de se conectar ou conectar todas as coisas que é altamente atrativo. E isso nós podemos olhar para a vida de Daniel. O primeiro desafio para influenciar a nova geração ou influenciar as pessoas a partir da nossa fé é desenvolver uma espiritualidade mais integral. Eu acho que uma das principais dificuldades do evangélico brasileiro é que nós vivemos a nossa vida a partir de compartimentos. Nós temos uma caixinha chamada igreja. E nós falamos os jargões e igrejês quando nós estamos na igreja. Nós, quando falamos com alguém com caixa do supermercado, nós falamos de um jeito. Se nós encontramos alguém da igreja fora do mercado, nós já falamos de outro jeito. Porque ele é da igreja. E nós compartimentamos a vida. Nós temos, a nossa fé está dentro de um quadrante muito limitado. Então, nesse contexto, é óbvio que a nova geração não vai ser influenciada. A nova geração, ela não está interessada em regras de religião. Na verdade, ninguém está. Ninguém está interessado em diminuir a sua visão a respeito da vida. Quer ampliar a sua visão a respeito da vida. E não limitar o seu olhar a algumas regras e alguns conceitos que uma igreja ou uma religião lhe impõe. É muito difícil para pais tentar convencer os filhos através de regras, impondo alguns conceitos que nem para os pais estão muito claros a respeito da fé, a respeito de Jesus. Por isso, a melhor forma de influenciar a nova geração é desenvolvendo uma espiritualidade integral, uma espiritualidade que tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Daniel, quando ele está diante, na verdade, no centro do Império Babilônico, tem uma coisa que ele faz. E uma coisa que ele faz é cuidar da sua saúde.
dentro do contexto em que ele se encontrava, ele tinha um certo status e proximidade com o rei, e ele tinha acesso à comida do rei, mas ele não comeu o que o rei comia, ele comeu vegetais. E aí ele deu o desafio para que todos aqueles que estavam com ele também tivessem essa dieta. E aí eles riram, porque achavam, não, mas você não vai ficar forte para o trabalho, você precisa de carne, coisas gordas. Ele disse, não, vou comer vegetais. E no final de tudo isso, eles estavam melhor do que aqueles. Uma fé que cuida do seu próprio corpo, uma fé que cuida da sua saúde, uma fé que se importa com a vida, uma fé em Deus que nos torna mais equilibrados em todas as áreas. Porque, pensa comigo, se você desenvolve uma espiritualidade que te torna mais arrogante, que espiritualidade você tem nutrido? Se você tem uma fé que te torna com dificuldades de convivência com os próprios familiares, que fé você tem construído? Uma fé que não consegue sentar com pessoas que creem em outras coisas, que não aquilo que você crê, que fé você está edificando na sua vida? Se você não consegue conversar sobre política, se você não consegue conversar sobre a vida, se você não consegue conversar sobre o ser humano, sobre a cultura, sobre arte, com pessoas que pensam diferente de você, e você não consegue enxergar a graça de Deus em diferentes áreas da vida, que não conforme a caixa que você vive, que espiritualidade e fé você tem desenvolvido? Daniel cuidava do seu corpo, e isso fazia parte da sua fé, uma convicção de fé, cuidar do seu próprio corpo. E nós poderíamos ir a fundo nisso, falar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós poderíamos falar que a casa de Deus é o nosso corpo, e nós precisamos zelar por aquilo que Deus pagou com alto preço, com o sangue do seu Filho, para nos salvar, e nós devemos cuidar do nosso corpo. Segundo, Daniel era amante da ciência, e se destacava pelo seu conhecimento e sabedoria. Daniel cuidava da sua mente. Daniel era ávido em conhecer as coisas. Daniel era curioso. Daniel era estudioso. Daniel não era preguiçoso. Daniel, diante dos grandes sábios da Babilônia, se destacava dentre todos eles. De tal forma que o rei teve um sonho, e se não interpretassem esse sonho, todos eles iriam morrer, inclusive os sábios da Babilônia. Então Daniel disse, espera um pouquinho que eu vou tirar um tempo, não eu que sei todas as coisas, mas com aquele que sabe todas as coisas, e eu vou te dar o conhecimento a respeito desse sonho. Através do seu conhecimento dado por Deus, ele livra não só os sábios hebreus, judeus, mas também os sábios da própria Babilônia. Então, Daniel, ele era amante da ciência, conhecia, o conhecimento dele era vasto, ele tinha uma consciência ética acima da média, uma ética provada e aprovada por meio de muito sofrimento, mantendo também o seu relacionamento com Deus, buscando em oração com regularidade. Porque a ética é assim, a ética ela é provada e aprovada por meio da dificuldade. E Daniel, ele cuidava, portanto, do seu corpo, da sua mente e da sua alma. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aquele que crê no Senhor Jesus
ele tem uma vida equilibrada em todas as áreas. Você pode ser um aparente super crente, você ora o dia todo, mas se você não cuida do seu corpo, se você não dorme direito, se você não desenvolve bons relacionamentos, se você não assume o seu papel na sua família de cuidado e zelo, você está faltando com a sua fé em Jesus. Como Paulo vai dizer para Timóteo, se você não cuida dos parentes da sua própria casa, você é pior do que o descrente e tem negado a fé. Por isso me apavora a espiritualidade que força as pessoas a ir no templo, a fazer os ritos, mas que da porta para fora do templo é uma outra vida, né? O que nós somos aqui na igreja, nós somos fora da igreja, nós somos no contexto do nosso trabalho, nos negócios que nós fazemos, inclusive no cuidado da nossa própria vida pessoal. Isso é fé cristã. Qual é a maior dificuldade das novas gerações de serem influenciadas por nós? A nossa visão de ecologia, a nossa dificuldade de cuidar do planeta, a nossa visão de sustentabilidade, a forma como nós entendemos sociedade, porque eles não conseguem compreender como você crê num Deus bom, mas você não cuida do outro. Você passa todos os dias na igreja, mas você não estende a mão àquele que mais precisa. Essa ruptura da vida igreja, vida fora da igreja, é o que gera o que a gente poderia falar de hipocrisia, que é uma barreira para as novas gerações conhecerem a Jesus, que é a nossa própria vida compartimentada. Segundo, uma espiritualidade mais conectada com a vida. Daniel, por não ter o templo, para ele estava muito claro que o cenário da sua fé era em qualquer lugar. Por isso nós não vamos a um lugar encontrar a Deus, é Deus que nos acompanha em tudo que nós fazemos. Isso é uma fé conectada com a vida. Quando nós estamos exercendo a nossa vocação e a nossa profissão, Deus está ali. Quando nós estamos em casa assistindo Netflix, Deus está ali. Quando nós reunimos os nossos familiares em torno da mesa para falar da crise financeira que nós vivemos, Deus está ali naquela mesa. Não é nós que vamos a um lugar encontrar a Deus, é Deus que nos acompanha em tudo que nós fazemos. Daniel viveu nesse contexto, influenciando todo um império muito poderoso, convivendo em todos os lugares desse império, a partir da sua fé. Daniel não era só espiritual quando estava no seu quarto, orando as 3 vezes por dia que ele orava como bom judeu. Daniel, na roda de conversa sobre decisões de rumos do império, ele estava vivendo a sua espiritualidade, a sua fé. Deus estava com ele. E tanto é verdade, você pode abrir comigo Daniel, abra comigo Daniel, capítulo 2, olha só a expressão de Daniel, nesse primeiro livramento de Deus, a respeito dessa revelação do sonho. Daniel capítulo 2, versos 20 e seguintes, olha só o que ele diz, olha só como ele compreende o relacionamento dele com Deus. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados.
Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele está falando do contexto da nossa vida. Ele está falando sobre o discernimento das decisões diárias. Ele está falando de um Deus não só rei e soberano sobre a história, mas um Deus que intervém na história humana. Então, quando nós oramos, nós não estamos falando com uma parede, e a nossa oração não para no teto. Nós estamos falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, capaz de interferir na história humana. Nós estamos falando daquele que criou o universo, e aquele que se compadece da nossa vida. Daniel sabia disso. Daniel convivia com os sábios, sabendo que ele não dependia da sua própria sabedoria. Pensa, no momento de angústia, o imperador não estava muito interessado se ia matar todo mundo ou não. Ele não tinha um protocolo de ética a seguir. Ele disse, está dito. E ele disse, não, espera um pouquinho, que eu vou discernir com Deus e eu já te digo a revelação desse sonho. Ele sabe que não sabe todas as coisas, mas ele conhece aquele que sabe todas as coisas. Uma fé que está conectada com a vida. Uma fé que permeia a nossa história. A maneira como os nossos filhos veem nós orando, a maneira como os nossos filhos veem nós discernindo as decisões em família por meio da palavra de Deus. A maneira como, já vamos ver o próximo tópico aqui, a maneira como os nossos filhos veem as nossas reações e a maneira como nós superamos as dificuldades e dilemas da nossa vida com fé e com esperança. Eu fico admirado com o testemunho de muitas pessoas da minha convivência. Pessoas que contam relatos, seja agora recentemente, dilemas com a Covid-19, pessoas que passaram pelo luto, às vezes do pai, da mãe, de pessoas tão próximas, e permanecem vigorosos na sua fé. Tristes, mas vigorosos. Chorando, mas tendo a convicção de que Deus é soberano. Por vezes, deitado na sua cama, mas não desesperados, porque o Rei dos Reis continua governando todas as coisas. E como a profecia de Daniel, no final dará recompensa àqueles que o amam. Terceiro e último lugar, nós vamos influenciar uma nova geração, ou vamos vencer esses dilemas geracionais, quando a nossa fé for provada e aprovada pelas experiências de vida. Quando nós falamos algo para os nossos filhos, é bom. Quando eles aprendem na escola dominical a respeito da fidelidade de Deus, a respeito da bondade de Deus, é bom. A maneira, muitas vezes lúdica, como eles entendem os milagres de Jesus e como Ele é poderoso e como Ele atua nas nossas vidas, é bom. Quando a gente faz devocional com os nossos filhos antes de dormir, é bom. Mas agora, quando nós passamos situações de dor e sofrimento, quando a nossa estabilidade de adulto é abalada, quando nós também não conhecemos e não sabemos o dia do amanhã, aí é que eles aprendem da fidelidade de Deus. É aí que eles aprendem que Deus de fato nos sustenta. É aí que eles percebem
que não é balela, que não é mito, que não é uma história inventada, que não é uma história bonita e lúdica da vida. Mas o Deus fiel na vida de Davi é o Deus fiel na nossa vida hoje. A história de Deus abrindo o mar vermelho para Moisés e o povo passar, não é um mito, não é uma balela, é o Deus Todo-Poderoso que abre portas para nós hoje. A maneira como superamos as dificuldades com fé e esperança conta mais do que as respostas prontas e vazias que muitas vezes damos para os nossos filhos. Às vezes a gente conta a resposta de papel de bala, né? Como é que é? Tem aquele bombom que tem filosofias de vida, né? A gente parece que lê bombons às vezes para os nossos filhos. Ó, filho, isso aí. Deus, como é que é? Deus está com quem cedo madruga, né? E a gente acha que está na Bíblia essas coisas, conta para os nossos filhos, isso aí, filho, o que importa é ter fé, Deus é que sabe. Mas é quando a nossa fé é provada e aprovada. Daniel e seus amigos passaram por algumas situações, quero citar duas delas. A primeira delas é a fornalha, Lá no capítulo 2 de Daniel, 3 de Daniel, perdão, se você pode abrir comigo de novo, capítulo 3, verso 17, nós temos ali o contexto muito profundo do dilema que os amigos de Daniel estavam vivendo. Eles iam ser lançados na fornalha. A fornalha foi aquecida ainda mais para garantir que eles morressem. E olha o que os amigos de Daniel falam. Ele diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, verso 17, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Presta atenção nisso, pode livrar-nos. Ele não falou vai livrar-nos, pode livrar-nos. O que é isso? Fé. Diante de uma adversidade, ele confia que Deus é poderoso o suficiente para livrar. Agora, olha o que ele diz, isso para mim é mais emblemático para os nossos dias e para o nosso contexto evangélico. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. Eles não estão entrando na fornalha porque eles têm certeza que Deus vai livrar. Eles são movidos por fé. Eu sei que eu não vou deixar de cultuar o meu Deus, eu sei que eu não vou deixar de perseverar na minha fé diante do contexto à minha volta, e eu não vou ceder. Então, se o resultado da minha fé é a fornalha, estou de bem com a fornalha. Aquece aí. Ele vai. Primeira lição aqui, confiança na adversidade. Nós confiamos, estamos com o peito aberto para a vida, nós estamos olhando para a vida, e como eu falo às vezes, falei para minha filha recentemente, eu disse para ela, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô com a expectativa do que Deus vai fazer, porque quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente espera no que Ele vai fazer, no livramento dEle, no cuidado dEle, seja lá como Ele vai fazer, a maneira como Ele vai fazer. A nossa fé está em Deus e não naquilo que Ele faz por nós. Deus é Deus, independente das circunstâncias na nossa vida. Segunda lição, a partir da fornalha, é que Jesus está presente no sofrimento. Eles são pegos de surpresa porque lá se encontra um quarto elemento na fornalha. Foram lançados 3, mas tem um quarto, filho de homem, lá na fornalha. A revelação de Deus, Deus presente na adversidade, Deus está ali, Deus, mais do que livrar nós de uma situação difícil, Deus está lá nos acompanhando nas adversidades, Deus está lá. E é tão bom o testemunho, né? Dia 20 agora,
a gente vai ter um encontro dos PGs aqui da igreja, dos pequenos grupos. E a gente quer ter um tempo de testemunhos, porque o testemunho encoraja. O testemunho mostra, olha, eu ainda passo por dificuldade, mas Deus está lá. Pude experimentar a mão de Deus naquela situação, naquela outra situação. E o testemunho muitas vezes é mais encorajador do que mesmo uma pregação. Jesus estava lá. Segunda experiência, a cova dos leões. Essa foi Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Não tinha como sair, não tinha como escapar, não tinha o que fazer. Leões famintos numa cova. Ele foi lançado. O rei foi pego pelos protocolos, né? Ele colocou lá um protocolo na astúcia daqueles que trabalhavam com ele, e aí ele teve que cumprir o protocolo, né? Então, quem adorar outros deuses vai ter que ir para a cova dos leões. Daniel foi pego orando a outro Deus, e aí ele teve que cumprir aquilo que disse, e ele foi lançado na cova dos leões. E aí a palavra do Senhor diz assim: pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem é que fala isso? É o testemunho daqueles que ali estão. Pessoas do Império Babilônico. Pessoas que nem não acreditavam em Deus, mas viu o testemunho na vida de Daniel. Um testemunho da atuação de Deus nas nossas vidas. Valem 1 milhão de vezes mais do que todas as pregações dessa terra. Por quê? Ele é o Deus vivo. Eu sempre digo isso. Contra testemunho não há argumento. Você pode fazer um monte de reflexões teológicas e filosóficas a respeito de Deus. Quando você entra pelo campo das ideias, o outro pode refutar. Não, mas eu penso, tá. Mas aí você diz, mas Deus me livrou daquela situação. Então tá bom, Deus livrou, Deus é fiel, Deus é bom. E para finalizar, queridos, Daniel, ele faz uma profecia a respeito daquele que haveria de vir, Jesus. E no capítulo 7 ele diz assim: ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Mateus 28, 19, Jesus diz: porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão, façam discípulos de todas as nações. Ele finaliza dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Deus não é que tudo vai acontecer coisas boas na nossa vida. A promessa de Deus não é que a gente não vai experimentar dificuldade. A promessa de Deus é que Ele vai cumprir o seu propósito na vida do seu povo, diante de todas as nações. Essa é a promessa de Deus, e Ele vai cumprir. E Ele resgatou essa autoridade por meio da morte e ressurreição de Jesus, e Jesus, por meio do derramar do Espírito Santo, deu essa autoridade à igreja, de viver no poder do Espírito Santo na sociedade, testemunhando, abençoando aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Por isso eu termino dizendo, nós vamos influenciar a nova geração com o Evangelho, quando desenvolvermos uma espiritualidade integral, todas as áreas da vida, uma espiritualidade conectada com a vida, e uma fé provada e aprovada pelas circunstâncias adversas, sem perder a viva esperança em Jesus. Assim.
influenciar as novas gerações pelo Deus vivo que atua nas nossas vidas, por aquele que nos sustenta, por aquele que nos fortalece, por aquele que está conosco. Não um discurso vazio, não falas vãs, mas com Deus vivo que nos acompanha. Vamos orar? Convido já os músicos também para se achegar aqui. Nós queremos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Queria desafiar você a pensar um pouquinho como tem sido esse teu desafio com os filhos, sobrinhos, essa nova geração. Qual tem sido a tua estratégia de falar de Jesus para eles? Pensa um pouquinho nisso. Se vem alguém em mente, ou dificuldade com algum filho, com um sobrinho, com um afilhado, com um colega de trabalho mais jovem, pensa. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Senhor, nós queremos reagir diante dessa palavra, clamando pela Tua misericórdia e graça. Senhor, nós não queremos seguir esse rumo de muitos irmãos de caminhada que fazem departamentos na sua vida, não levam o Senhor para as outras áreas. Senhor, ajuda-nos a integrar a nossa fé em todas as áreas da nossa vida. Pai, ajuda-nos a que a nossa fé em Jesus influencie a maneira como nós gerenciamos os nossos negócios, a maneira como nós conversamos e construímos com os nossos colegas de trabalho. Ajuda-nos, Senhor, que a maneira como nós tratamos os nossos familiares, filhos, em todos os momentos do dia, que seja permeado pela Tua graça, que transborde em nossas vidas o Teu amor, mas sobretudo, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a mais do que falar sobre o Senhor às próximas gerações, ajuda-nos a testemunhar dos sinais e maravilhas que nos acompanham ao longo da nossa história. Senhor, dá-nos a graça de sentar ao redor da mesa e contar como o Senhor foi fiel nos diferentes momentos da nossa vida, mostrando com isso, Pai, que Tu és um Deus vivo, Tu não é um Deus mitológico, Tu não és um Deus de lendas, mas Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus que se revela ao Teu povo, e um Deus, ó Pai, que tem operado maravilhas no nosso meio. Ajuda-nos, ó Pai, a não falar de discursos vazios, mas falar daquilo que o Senhor tem feito. E que a próxima geração, Pai, seja marcada por um povo que Te ama, mas um povo que é transformado dia após dia pela Tua presença, que se tornam pessoas melhores, mais amorosas, misericordiosas, pessoas que lutam pela justiça, pessoas que se importam com a sustentabilidade do planeta, pessoas que olham para o outro não com o interesse de trazer a igreja, mas olham para o outro porque é um ser humano carente da Tua graça e do Teu amor. Senhor Jesus, ajuda-nos a que o Senhor tome o Teu lugar que é de direito, o trono das nossas vidas, e que o Senhor nos tome pela mão e nos guie pelo caminho eterno. Isso nós Te clamamos, Pai. Eu oro por aqueles que estão com lutas na sua família. Eu Te peço, ó Pai, que o Senhor dê força, dê ânimo, dê coragem, dê fé, para influenciar os seus filhos a partir daquilo que tem experimentado com o Senhor. E Pai, se alguém aqui se sente culpado porque não tem experimentado esse livramento do Senhor, Pai, remove essa culpa. Esse culto não é para se sentir culpado, mas é para se sentir fortalecido pelo Senhor. A partir de hoje, algo vai mudar na nossa família. A partir de hoje, algo vai mudar no nosso trabalho,
Porque Jesus, nós não viemos aqui te encontrar, nós desejamos que o Senhor nos acompanhe em tudo que fazemos. Por favor, clamamos isso em nome de Jesus.